todos. É sempre uma enorme alegria estar aqui no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, sempre lembrando, né, sempre importante a gente falar a respeito, né, que eu sou trabalhador da Agremiação Espírita Francisco de Paula, que fica na Rua dos Araújos 28, na Tijuca. E como o Ricardo sempre gosta também de lembrar, que nós somos muito ligados também à Casa Espírita Ilha de Paquetá. Então a gente, quando vem aqui assim, né, não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados desses benfeitores, trabalhadores desses centros espíritas, e fazendo o que preconiza Allan Kardec das casas espíritas se visitarem. A gente, quando vai ler uma mensagem assim, de preparação do ambiente, né, a gente geralmente, né, isso é lugar comum, acho que 10 entre 10 expositores comentam a respeito do assunto, de como a mensagem tem tudo a ver com o que está sendo trabalhado na tarde. E a gente vai ter oportunidade de ver daqui a pouco um dos slides que a gente preparou, que parece até que foi ligado, combinamos com Joana alguma coisa para, né, Emmanuel não, irmão X, no caso, comentou e aí que combinou com Joana para fazerem um trabalho, uma coisa bem parecida para ficar, né, envolvente o conteúdo da tarde de hoje. Esse livro que, né, hoje nós estamos naquela semana em que se faz a divulgação do livro espírita, Estante Espírita, e nós hoje ficamos com a incumbência de falar a respeito dessa belíssima, essa capa aí, a capa nova, né, do livro Pontos e Contos, na edição nova da Federação Espírita Brasileira, né, livro ditado por Chico Xavier, pelo irmão X, lembrando, a gente sempre lembra isso, né, irmão X é o, né, pseudônimo, né, que passa a utilizar, né, antigamente era Humberto de Campos, né, mas aí deu aquele probleminha com a família, não sei o que, e aí bota irmão X, que aí agora não tem mais problema nenhum. E é um livro que ele contém 50 mensagens. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, não tem condição, né, absolutamente não é essa a intenção de falar, né, e contar o livro propriamente. Não é para a gente pegar o livro, né, tem até nome moderno que fala a respeito disso, né, o tal do spoiler, né? A gente não vai fazer aqui sessão spoiler. A gente vai aqui fazer um trabalho de divulgação, mostrar a aplicação prática desse livro, mostrar a profundidade do conteúdo do livro. É isso que a gente vai tentar fazer. É isso que a gente, né, se propôs a preparar. Então, para poder fazer isso, né, normalmente o que a gente utiliza, né, quando a gente abre um livro, né, ainda mais edições mais novas, edições mais assim de livros, né, livros assim de romance, né, eles em geral, né, tem assim a capa, né, a gente chama, né, a capa, tem a contracapa, e aí fica aqui assim no meio, fica aqui assim, quando a gente dobra aqui assim, como é que é o nome disso aqui? Orelha, né? Então, na orelha, em geral, tem dados biográficos do autor e às vezes tem também descrição do livro. Esse livro não tem orelha, tá? Então, no caso, nós não tiramos da orelha, nós tiramos da introdução, né, que vai tratar a respeito, falar diretamente sobre o conteúdo do livro, mostrando, inclusive, até facilitando para nós esse trabalho, porque já está dizendo mais ou menos o que o livro traz, qual é o conteúdo que vai constar dentro do livro. E aí o que nós fizemos, como todos os trabalhos que a gente procura fazer, quando é livro dos Espíritos, a gente copia livro dos Espíritos e bota na tela, quando é Evangelho, a gente copia o Evangelho e bota na tela, a gente preserva o código do autor, porque uma das piores coisas que existe dentro da doutrina espírita, né, porque é pior e é melhor, né, porque a lei de liberdade é maravilhosa, é uma coisa fantástica a lei de liberdade, mas muita liberdade acaba que as pessoas começam a trazer para dentro da doutrina espírita o que elas acham e não o que os autores falaram, o que foi colocado originalmente dentro do texto. Então o que a gente fez? A gente simplesmente copiou o parágrafo do jeito que está e colocou aqui na tela. Então, quando vocês tiverem oportunidade, vale a pena, esse livro é muito interessante, já posso adiantar para todos aqui que é um livro que perfeitamente dá para ser utilizado dentro do Evangelho do Lar, tá? É um desses livros, 50, né? Um ano tem 52 semanas, então praticamente é como se você estudasse o ano inteiro, né? De repente você, né, reserva o primeiro dia do ano,
né, a primeira semana do ano para fazer uma coisa que seja para o ano todo, a última semana para comentar o livro, uma para comentar a abertura do livro e uma para comentar o fechamento do livro, e aí você consegue durante um ano inteiro no Evangelho do Lar fazer um livro como esse. Sensacional, muito rico, muito profundo, vale a pena adquirir. O que a gente queria falar é que nessa introdução eles colocam assim: se houver alguma semelhança entre estes pontos e contos com algum episódio de sua própria vida, acredite você que isso não passa de mera coincidência, tá? Eu coloquei essa imagem aqui assim, né? Por quê? Porque não é à toa, né, que essas coisas são descritas e são contadas, essas histórias dessa maneira. Se a gente olhar a nossa sociedade, eu agora há pouco, na hora do almoço, estava em casa lá almoçando tranquilamente, e aí recebi da minha irmã uma mensagem, né, um videozinho, né, no WhatsApp. Era uma companheira que ela ia andando na rua, né, e ela estava andando na rua, olhava para todo mundo, olha, todo mundo com o celular ligado, todo mundo com o celular ligado. E aí ela olhava aquilo, e aquilo foi deixando ela assim, meio aflita. Entrou no elevador, todo mundo, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém olha para ninguém, ninguém fala com ninguém, né? Coração, aquela coisa assim, coração frio, ninguém conversa mais com ninguém, uma coisa assim impressionante, né? E aí, chega num determinado momento, ela chega em casa e ela fala assim: não, vou fazer alguma coisa diferente, não é possível fazer isso. E aí ela pega a mesa, coloca a mesa no corredor, é um vídeo engraçadíssimo, né? Que ela bota a mesa no corredor com as cadeiras, com comida, e aí vai chegando uma pessoa, vai chegando outra, vão chegando os vizinhos dela, né? E aí todo mundo, daqui a pouco, está todo mundo lá comendo à vontade. Aí eu falei assim: nossa, que coisa impressionante, né? No vídeo funciona, né? No vídeo funciona, né? Aí eu lembrei do que aconteceu comigo há cerca de 2 meses, né? Eu dei de presente para um meu vizinho, né? A gente tem uma casa no Espírito Santo, em Marataízes, e eu dei de presente para o meu vizinho um peixe, né? Ele gosta de comer peixe cru, tem, né? Tem aquele negócio, tem bandana, tem faca de sushi man, não sei o que. Ele parece um sushi man mesmo, assim, se o pessoal olhar assim, distraído, pensa que ele é sushi man. E ele gosta de fazer. E o que ele disse? Ele falou assim: Eduardo, eu vou fazer o peixe, vem aqui em casa, né? Aí eu falei para ele: mas Fabinho, quem é que vai estar aí? Ah, tô eu e mais 3 casais de amigos, né? Já até falei o nome dele, né? Fazer o quê, né? Agora já está falado, né? Se estiver gravando, né? Ele vai ouvir lá o que é a gafe que ele deu, né? E vai ver a minha também aqui ao vivo, né? Mas fazer o quê, né? Aí eu, vocês não conhecem, não tem tanto problema. Aí o que aconteceu, né? Durante o jantar, né? Tínhamos lá então 3 casais, 6 pessoas, mais ele, mais eu, 8 pessoas presentes. Daqui a pouco uma pessoa sacou o celular, pá, e começou a olhar o celular. Daqui a pouco o segundo pegou o celular, né? O terceiro pegou o celular, o quarto pegou o celular, o quinto pegou o celular. Daqui a pouco tínhamos 7 pessoas com o celular ligado, e eu não levei meu celular para a festa, justamente para não ser tentado a ser a 8ª pessoa. E eu olhei assim, fiquei olhando assim para um lado, olhei para o outro. Aí falei para eles assim, né? Talvez o vídeo seja interessante, que talvez eles perguntem, agora eles vão saber por que eu fui embora, né? Porque eu olhei para eles, olhei para um, olhei para o outro, e falei assim: gente, então eu vou embora, tá? Então eu tô indo para casa, tá? Boa noite para todos. Eu não sei se vocês sabem o que significa isso. É como se você estivesse falando, né? Como se você tivesse feito assim, né? Pega um livro, não, aqui um porta-copo aqui, ó, que legal, ó, né? É como se você tivesse falado assim: ó, eu queria falar para você boa noite, tchau, tudo de bom, né? O porta-copos não responde, tá? E eu queria dizer a vocês que eles também não responderam. Então, quando a gente lê livros como esses, que vão comentar sobre as coisas do dia a dia, falando de coisas que acontecem com outras pessoas, acaba que você consegue criar dentro do teu núcleo familiar a oportunidade de você conseguir comentar a respeito das coisas do núcleo familiar, das coisas que dizem respeito às nossas vidas,
do quanto que os nossos corações estão aprisionados, né, aprisionados dentro do nosso egocentrismo, né, e a gente lembra da questão 913 do Livro dos Espíritos, que indica para a gente de maneira muito clara que como origem de todos os vícios, aquele vício que está no radical, que está na raiz de todos os demais, é justamente esse egoísmo. Então a gente precisa comentar, precisa falar a respeito, precisa bater papo, precisa, né? E às vezes, não sei se vocês já perceberam isso, se você chegar para uma pessoa e disser para a pessoa assim, não sei o que, não sei o que lá, a respeito daquela coisa, daquela pessoa, coisa que ela está fazendo errada, mesmo reconhecendo que ela esteja fazendo alguma coisa errada, ela quica, ela não aceita o comentário. Por mais parente, por mais pai, por mais mãe, por mais irmão, amigo, marido, mulher, não importa. A pessoa normalmente não gosta de receber crítica. Então, quando você lê um outro tema, não sei o que, então você comenta como sendo a terceira pessoa. Não precisa fazer essa gafe que eu dei aqui de ficar falando ao vivo, né, o nome da pessoa e o caso como aconteceu. Aí você fala, ó, que coisa impressionante que acontece. Num determinado jantar, tantas pessoas, nananã, e aí você fala como se fosse, e aí fica mais fácil de repente cair a ficha e a pessoa conseguir perceber o quanto que é importante trazer esses conteúdos para o nosso dia a dia. E aí diz assim, inspirado na mensagem da Boa Nova. Olha que lindo, inspirado na mensagem da Boa Nova. Ou seja, da mesma maneira, vocês vão perceber isso, né? Enquanto a gente for tratando dos assuntos, enquanto nós formos conversando sobre os assuntos, a gente vai o tempo todo fazer referência ao Evangelho, nós vamos fazer referência ao Livro dos Espíritos. Então, o que eles estão fazendo, né? O que o nosso companheiro Humberto de Campos fez? Ele traz a mensagem, mas ele traz a mensagem inspirado em ensinamentos da Boa Nova. Então, os assuntos também não estão soltos no espaço, não. Não é uma coisa assim, não é achismo. Humberto Campos ouviu falar de uma determinada situação e está contando a respeito. Humberto Campos viveu uma determinada situação e está contando a respeito. Não é isso, não. É vivência junto com conteúdo evangélico. É isso que a gente tem que perceber. Porque quando a gente fala que essa vivência é junto com o conteúdo evangélico, a grande vantagem que a gente ganha diante disso é que a gente passa a ter a clara noção de que o conteúdo que está sendo estimulado, que está sendo tratado, que está sendo estudado, é um conteúdo que diz respeito a se submeter ao crivo da ética e da moral do Cristo. É diferente da gente chegar e submeter uma determinada história à ética e ao crivo do nosso dia a dia. Porque da mesma maneira como a gente vê, né, isso aí todo mundo sabe disso, né? Todos nós aqui, estou dando uma passada aqui de olhar aqui no salão, tenho certeza que todos nós aqui sabemos disso. Se você chega com uma pessoa e fala para a pessoa assim, né? Um amigo meu me contou isso, né? Na casa dele ele falou assim, um determinado momento ele falou assim, na minha casa celular não entra, né? Olha que lindo, né? Olha que coisa impressionante, né? Na minha casa, na minha casa celular. Aí eu perguntei para ele, como é que o senhor faz isso? Ele disse, eu botei uma cestinha na entrada, assim que os parentes entram, eles colocam todos os seus celulares lá dentro daquela cestinha e entra todo mundo dentro da casa. O neto mais novo, né? Na verdade é o bisneto, né? O bisneto dele mais novo, né? Um indivíduo que eu vou dizer para vocês que não deve valer um tostão furado, tá? Porque ele fez o quê? Ele comprou um celular para o avô e instalou palavras cruzadas, aquele de joguinho, jogo da memória. Ele instalou um monte de coisa no celular do avô. E aí o que aconteceu? No primeiro mês o avô começou, e aí ia todo mundo na casa dele e o avô estava no celular. E aí o avô num belo dia simplesmente fez o seguinte, tirou a cestinha, tá? Tirou a cestinha e passou todo mundo a usar celular lá e ninguém fala mais com ninguém. Ou seja,
o crivo da regra da rua passou por cima do crivo da regra que o Evangelho traz para a gente. Do amemos uns aos outros, relacionemos uns aos outros, tratemos uns aos outros como irmãos, etc, etc, etc. Então, essa é a grande vantagem da gente pegar um livro que é inspirado na mensagem da Boa Nova, que apresenta a análise reflexiva do cotidiano de forma atraente, alertando sobre a necessidade e importância dos verdadeiros valores do espírito nas relações humanas. Olha aí a nossa mensagem de preparação, aí já indo em direção à mensagem de preparação. Não é só olhar as questões da matéria. Não é, mas então quer dizer que a gente não tem que olhar a matéria? Não, tem que olhar a matéria sim. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar de trabalhar, tem que cuidar de ganhar seu dinheiro, tem que cuidar da sua casa, você precisa, tem que cuidar de tudo, se alimentar, tem que cuidar de tudo. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da vida material. Agora, não é só cuidar da vida material. É isso que a gente tem que conseguir entender. A gente tem que reservar, dentro da nossa agenda, a gente tem que reservar um espaço. Eu até vejo muita gente, né? É essa que é a grande questão, né? A gente reservar espaço significa coisas assim. Às vezes uma pessoa chega para a gente e diz assim: eu estou com tanto trabalho, não estou encontrando tempo de ir no centro espírita. Nós que somos multiplicadores de opinião, se alguém chegar e falar isso, a gente tem que se sentir à vontade, com muita tranquilidade, para virar para a pessoa e dizer assim: olha só, presta atenção, não deixa de ir no centro não. Entendeu? Você está muito apertado de trabalho? Tô. Então você abre uma brecha na sua agenda que eu garanto que você vai ao centro e vai voltar, e aquela hora vai ser recuperada pelo teu bem-estar, pela tua situação melhor de saúde, né? É igual aquela questão que em alguns países, né? Parece que Espanha, parece que México, eu sei, parece que esses fazem isso. O pessoal, o que ele faz? Eles trabalham, eles almoçam e depois do almoço eles tiram um horáriozinho de descanso. Dormem lá meia hora, 1 hora, 40 minutos, entendeu? Olha, faz um bem impressionante, né? Às vezes a pessoa... Isso aí se aplica em qualquer coisa da vida, tá? Às vezes a gente está dirigindo numa estrada, isso acontece muito comigo. Aí eu estou sentindo assim, vou dormir. Eu vou dormir no volante. Então, antes de eu dormir no volante, o que eu faço? Encosto num posto, durmo 15 minutos, 20 minutos. Já é suficiente para você acordar e pum, aí você segue adiante, você toca o teu trabalho. Então, se a pessoa está com dificuldade, se a pessoa está... mas eu estou me sentindo mal, né? A gente tem um ditado popular que a gente diz assim, nós, Eduardo, falamos, né? Falamos assim, se você está super bem, se você está muito, muito bem, então você tem que ir ao centro espírita. Agora, se você estiver bem, aí você tem que ir ao centro espírita. Agora, se você estiver mais ou menos, você tem que ir ao centro espírita. Agora, se você estiver mal, cara, você tem que ir ao centro espírita. E eu vou dizer uma coisa para você: se você estiver muito mal, não tem jeito, você tem que ir ao centro espírita. Aí você aproveita, vai segunda, aproveita que aqui o Eurípides tem várias reuniões na semana, aí você vai segunda, vai terça, vai quarta, vai quinta, vai todo dia, vai de manhã, vai até melhorar. Toma água fluidificada, magnetizada, o nome que você quiser, energizado, o nome que você quiser dar para a água. Toma o passe, assiste a reunião, frequenta tem atendimento fraterno, tem diálogo fraterno, você não tem dúvida que tem, né? Vai no atendimento fraterno, não espera solução mágica não, mas ocupe, se prepare para poder ter uma vida melhor no dia a dia, entendendo o que eu tentei encontrar dentro dessas respostas, que nós estamos dentro do nosso planeta não é para viver sozinhos, nós não estamos aqui para vivermos sozinhos. Nós estamos aqui para dialogar uns com os outros. Eu não tinha condição de botar várias pessoas conversando, só 2 aqui estão suficientes, tá? Por quê? Olhem a cabeça de cada criatura.
Isso aqui é uma visão extremamente pálida de como funcionamos cada um de nós. Nós não temos só dezenas de engrenagens na nossa cabeça, não. Não só uma dezena de engrenagens, não. A gente tem um monte, milhares de engrenagens, porque são engrenagens que funcionam relativas às questões da nossa vida presente, da nossa encarnação, da nossa existência presente, mas também são engrenagens que estão armazenadas dentro de nós, dentro do nosso subconsciente, dentro do nosso inconsciente, que são aquelas engrenagens relativas às nossas existências anteriores. Então, é assim, impressionante a necessidade da gente conseguir ter um alcance maior, alcançar maior a nossa capacidade de entender, de falar, né? Não sei se eu vou conseguir explicar o que eu estou querendo dizer, né? Eu chego aqui assim, por exemplo, tá? Estamos aqui com várias pessoas, eu digo para vocês assim, né? O melhor time de futebol do Rio de Janeiro vai jogar no final de semana. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu digo uma frase como essa, sabe o que acontece? Algumas pessoas falam assim, é mesmo, o Mengão vai jogar. Aí o outro fala, é mesmo, o Vascão vai jogar. Aí o outro pega, está falando assim para ele mesmo, é mesmo, Fogão vai jogar. Entendeu? Então cada um fala de acordo com cada um com o seu cada um, tá? Se você chegar e falar assim, né? Falar uma coisa assim, né? Ricardo, só para eu poder ter noção, como é que é o nome da mulher mais bonita do Rio de Janeiro mesmo, hein? Aí, bingo! Entendeu? Bingo, minha esposa. Exato, exatamente. Não vai bobear, tá? Então, vocês sabem que a gente fez isso dentro de um estudo, uma palestra uma vez. Nós chegamos, tinha um casal sentado. Aí eu virei para ela e falei assim, pensa no nome de um homem bonito. Aí ela pegou Brad Pitt. Aí eu falei para ela assim, filha, eu queria só falar uma coisinha para vocês, em off aqui, né? Falei, né, brincando com ela, em off, né? Tá tudo gravado, todo mundo vindo. Falei para ela, você acabou de perder a chance de fazer um gol de placa. Com o maridão no lado, você tinha que dizer o nome do maridão e não Brad Pitt. Entendeu? O que nós estamos dizendo? Nós falamos e o entendimento das outras pessoas é uma coisa extremamente complexa. É extremamente complexo. Eu não sei se é verdade, dizem aí as boas línguas, que tinha uma tribo determinada lá nos Estados Unidos, que o nível do diálogo das pessoas era travado em temporização diferente do que nós fazemos. Porque nós fazemos assim, uma pessoa está falando, a outra está pensando na resposta e já não está mais prestando atenção no que você está falando. É muito comum para quem faz reunião em equipe, muito comum. Você vai lá, faz uma não sei o que lá, e às vezes não precisa nem equipe não, às vezes tem só duas pessoas e acontece a mesma coisa. Aí você pega, encadeia uma solução de um determinado problema. No final da reunião, a santa criatura vira e fala assim, eu tive uma ideia maravilhosa. Aí você fala, qual foi? Isso, exatamente aquilo que você falou um pouco antes. Tá? Por quê? Porque a temporização nossa de conversa, ela não atende ao princípio do ouvir, processar, pensar, falar. Ouvir, processar o que o outro disse, pensar o que vai dizer e falar. E essa tal tribo lá, sei lá qual é o nome da tribo, não importa, não sei nem se existe de verdade, mas a coisa é maravilhosa, porque um falava e o outro ficava parado, calado, sem falar nada, simplesmente absorvendo todo aquele conteúdo do que foi dito, pensando no que foi dito, para depois pensar em falar alguma coisa e dizer alguma coisa. E aí, nesse momento, o outro ficava calado, pensava no que foi dito, para depois pensar no que ia falar. Ou seja, o diálogo, lógico, fica muito mais lento. Claro, fica muito mais lento. Mas, no entanto, a gente garante que um vai estar entendendo, vai ter uma chance melhor de compreender e entender o que o outro está dizendo. E aí, logicamente, acabam os conflitos, diminuem, pelo menos, os conflitos entre as criaturas.
E aí ele diz assim: com linguagem clara e direta, interessantes, e aí eu frisei, tá? Não está frisado no livro não, casos da vida real são narrados com o intuito de fazer com que os encarnados estejam sempre vigilantes em suas atitudes cotidianas. O que eu fiz aqui? Eu tirei uma foto de um casal aí, de uma televisão, sei lá qual é, de novela, né? Não sei se alguém aqui já viu novela. Novela é assim: a pessoa é acordada no meio da noite, tá? Ela acordada no meio da noite, ela se levanta, ela está vestida, maquiada, com cabelo escovado, com bijuteria, tá? Como a pessoa dorme dessa maneira, eu não sei. Deve ser alguma cápsula de sapato alto, tudo assim. Aqui o casal acabou de acordar, olha só, olha lá. Ninguém fica amarrotado, ninguém fica nada. Então, o que a gente tem que entender? Que isso que está lá é a parte da arte que traz uma vida imaginária. Aquela vida não é real, aquela vida é uma vida virtual. A gente não pode se basear em vida virtual, tá? A vida real é diferente. A vida real, a gente tem dores, a gente tem sofrimentos, a gente tem aborrecimentos, a gente tem preocupações, a gente tem alegrias, a gente tem felicidades, a gente às vezes está ganhando, às vezes está perdendo, às vezes está com dinheiro, às vezes está sem dinheiro, dependendo da época do ano, né? Dependendo da época da vida da gente, né? Eu estava lembrando outro dia da década de 80, lá na década de 80, né? Década de 80, não sei se vocês lembram disso, a gente ganhava o salário do mês, tinha que correr no mercado. Vocês lembram disso? Como é que é? Aquilo era a vida real. 60, 50, 40, 80. Teve ano que foi 85% mês, né? No mês, né? Então são coisas. Isso é vida real, não é essa vida imaginária. O livro, ele fala dos casos reais, fala de coisas que aconteceram. Então são coisas que você pode muito bem trazer para a tua vida. Porque se acontece com o Zé, pode acontecer com você também. É isso que a gente tem que compreender, tem que entender de maneira muito clara. E aí, dentro do texto, vem essa frase belíssima que eu não podia deixar de trazer uma imagem do nosso mestre. Não podia deixar. Dizendo assim: o Evangelho é o livro da vida. Olha que frase linda. Se parasse aí já era suficiente. Tia Vilma, que a gente vira e mexe, comenta, né, para quem não conhece, né, emérita evangelizadora espírita, dentro das apostilas de evangelização da Federação Espírita Brasileira, as músicas, assim, tipo 2/3 das músicas são de autoria de Tia Vilma, né? Tia Vilma e Tio Wilson, a companheira está ali fazendo Tio Wilson lá tocando violão, é isso mesmo. Então, é extraordinário. Tem uma música que faz parte do... Agora eu não sei se é do 4º ou do 5º CD, tá? Histórias do Evangelho, o nome da música. A música começa assim: o Evangelho de Jesus ensina como devemos viver. Vocês conhecem? O coral conhece essa música? Tá? Vale a pena, tá? Diz assim: o Evangelho de Jesus ensina como devemos viver. Conta, desafinado, fazer o quê, né? Conta histórias tão lindas que eu nunca mais vou esquecer. E aí a partir daí vai contando e lembrando cada uma das passagens, das parábolas do Evangelho. Não, é apoteótico. É apoteótico, porque vai comentando e você vai, né? Aí a pessoa fica assim, né? Nossa, eu quero conhecer essa parábola. Eu quero conhecer essa passagem. Então essa é a grande. O Evangelho é o livro da vida. No Evangelho, né, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Quem é este que está ensinando para a gente, que não está ensinando lá no ano 1, não está ensinando lá no ano 30, no ano 33, não é isso que ele está ensinando, não. Ele está ensinando até hoje. Aquele emérito teólogo, médico, benfeitor da humanidade, né, Albert Schweitzer, né, que uma vez disse uma frase apoteótica, né, dizendo assim, que o exemplo, ele não é a melhor maneira da gente ensinar as outras pessoas, não. Ele não é a melhor maneira, não. O exemplo é a única maneira. Então,
a gente tem que perceber que não é por um acaso que Jesus é o nosso paradigma. Não é por um acaso que ele é o nosso guia. Ele é o nosso modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. Não é por acaso. A gente tem que olhar e estudar e pensar e observar da maneira como está escrito aqui. O Evangelho é o livro da vida, cheio de pontos, cheio de contos e pontos divinos, trazidos ao mundo pelo Celeste Orientador. Então, quando a gente lê as referências evangélicas, quando a gente lê um estudo de caso, comparando o estudo de caso, comparando a situação como o comportamento que Jesus tem, a gente olha e fala assim: nossa, que diferença faz o que Jesus faz para o que nós fazemos no dia a dia. E é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa começar a fazer, começar a trabalhar e diversificar a nossa maneira de trabalhar e de conversar e agir durante o dia a dia. Olha que coisa espetacular, ó. Cada apóstolo lê com L maiúsculo. Então reflete a sabedoria e a santidade. Pergunta: será que cada apóstolo reflete a sabedoria e a santidade de Jesus? Né? Será que refletiram? Hoje, a gente pode até dizer que de repente já hoje refletem. Mas aí cabe a gente parar para pensar, por exemplo, né? Teve um companheiro nosso que negou Jesus. Eu sou muito ruim de cabeça. Um companheiro que negou Jesus 3 vezes. O nome de um companheiro que negou Jesus 3 vezes. Como é que é o nome dele? Eu pensava que era Eduardo. Eu pensava que... Não pode ter sido, não. Não, senhor. Pode ter sido, não. Eu estou querendo que a gente observe que o que Jesus ensina se referenciando a Pedro também diz respeito ao Eduardo, diz respeito ao Ricardo, diz respeito a Mayra, diz respeito a todos nós encarnados e desencarnados que estamos aqui. Não são os apóstolos, não. O Evangelho não é para os apóstolos, não é para os discípulos, não. O Evangelho dos Hebreus. Não é dos hebreus, não. Não é dos católicos, não é dos protestantes, não é dos espíritos. O Evangelho, ele é da humanidade. E tem coisas maiores do que isso, gente. Tem coisas maiores do que isso. Por quê? Porque se Jesus, que era Jesus, diz para a gente, como disse e registrou no Evangelho: eu vim trazer para vocês as leis, eu vim trazer os ensinamentos de meu Pai que está nos céus. Então, o que Jesus está ensinando para a gente são as leis que dentro do nosso livro dos Espíritos, na terceira parte, são tratadas como as leis divinas ou naturais. Leis da natureza. São as leis de Deus. Se são leis de Deus, isso quer dizer que a visão de apóstolos não se restringe nem sequer a nós encarnados e desencarnados que estamos aqui. É toda a humanidade de todo o universo, porque se é lei de Deus, ela não vale aqui não, ela vale em qualquer lugar de qualquer, entendeu? Não interessa a circunstância, é em tudo quanto é canto e vale para todo mundo. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, né? Mas espera um minutinho só, né? Eu nasci, Paulo de Tarso falava isso, eu quero dizer que eu sou cidadão romano, né? Se fosse a análise do assunto segundo as leis de Deus, segundo a lei de Roma, como é que funcionava? Estavam lá os companheiros batendo no Paulo, né? Não sei se vocês leram a respeito disso, né? Paulo estava lá apanhando. Aí ele pegava, fazia assim, falava baixinho assim, né? Tá apanhando, né? Se defendendo. Aí ele falava assim: ei, gente,
Eu quero lembrar a vocês que eu sou cidadão romano. Olha, o pessoal parava de bater, saía de perto, trazia água, copa gelada, cafezinho, não sei o que lá, estendia pano vermelho. Entenderam como é que o negócio funcionava? Isso era segundo a lei deles lá de Romanos. Segundo a lei de Deus, se fosse lei de Deus, não interessa quem é a pessoa que está lá, nós não temos o direito de bater nela. Não é porque ele é cidadão romano, não. Não é porque ele é polícia, não é porque ele é oficial, não é porque ele é político, não é porque você sabe com quem você está falando. É porque a gente não tem que obedecer à lei do homem, a gente tem que obedecer à lei de Deus, que ele trouxe para a gente. Então, olha só, vocês percebem a diferença de olhar que a gente passa a ter para tudo que acontece à nossa volta? Não estamos sozinhos. Olha quanta coisa que é importante a gente perceber. Paulo de Tarso fala a respeito disso. Vocês lembram disso, não lembram? Paulo de Tarso fala. Estava aqui lembrando agora. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Imagina as responsabilidades que a gente tem em refletir a sabedoria e a santidade de Jesus traz para cada um de nós. Olha a responsabilidade que a gente passa a ter. Só isso? Não. Em cada página, o Espírito do Mestre resplende, sublime de graça e encantamento, beleza e simplicidade. Nós trouxemos essa imagem aqui para quê? Para a gente poder registrar, tá? Nós fizemos um trabalho em Rio das Ostras outro dia. Uma companheira, tinha a turma de evangelização, foi convidada, né, a juventude foi convidada para assistir a palestra. Ao invés de ter evangelização, que é paralela com a reunião pública, a turma da evangelização de juventude veio assistir a palestra. Eu recebi talvez o melhor e-mail que eu já recebi, melhor mensagem que eu já recebi na minha vida. Porque na mensagem vinha registrado assim, né? Tia, depois que o tio Eduardo falou que Jesus é o sol, toda vez que eu vejo o sol eu penso em Jesus. Aí eu falei assim, que gracinha, meu Deus, ela captou a mensagem. Só errou no conteúdo, porque na realidade quem disse que Jesus é o sol não fui eu. Quem diz que Jesus é o sol é ele mesmo, que chega para a gente e diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir jamais andará em trevas. Isso é para quê? Para a gente poder olhar o sol nascendo e pegar esse exemplo do sol nascendo e lembrar assim, ei, todo dia nós temos uma oportunidade de recomeçar. O nosso renascimento, a nossa ressurreição, ela não é um evento imaginário. A nossa ressurreição é todo dia. É todo dia. Vou recomeçar. Para quem tem planta em casa, sabe o que isso significa. Quem tem planta, quem tem olhos de ver, é assim emocionante você fazer uma coisa e você ver aquela coisa, né, acontecendo. Quem tem filho, vê os filhos crescendo, vê os filhos se desenvolvendo. Para quem já está casado já há algum tempo, também vê o relacionamento caminhar, o relacionamento mudar, porque as pessoas vão mudando no decorrer do tempo. E aí você vê quando esse relacionamento é baseado em cima dos ensinos que Jesus dá. Eu tive a oportunidade lá no Espírito Santo, fui numa fazenda, encontrei com um casal, 62 anos de casados. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em alguma fazenda, mas as casas de fazenda, né, via de regra, são casas muito espaçosas, sabe? Varandão, né? A casa às vezes, muitas das vezes, ela é invertida, né? O que é uma casa invertida? Porque normalmente a casa da gente, né? A casa da gente normalmente assim tem a entrada social, né? A sala, a entrada que é a entrada principal, e tem a cozinha que às vezes a gente nem usa. A entrada de serviço a gente nem usa. Lá não é assim não. A casa ela é invertida. Você entra pela cozinha, você já entra direto na cozinha, né? E aí o que aconteceu? Tinha esse senhor, 62 anos de casado. Ele está assim encostado assim na mureta da varanda. A esposa dele tinha toda a fazenda para ficar.
ela ficou aonde? No lado dele, se encostou nele assim, segurou a mãozinha dele e encostou a cabecinha assim no ombro. Olha, eu tinha que ter tirado foto, gente. 62 anos de casado. Quem olha aquilo fala assim, gente, recém-casado é tão legal, né? Mas não é recém-casado. 62 anos de casado. 62 anos de casado, vivendo sob a batuta, sob a graça, encantamento, beleza e simplicidade do Evangelho. Um respeitando o outro, um amando o outro, um sabendo que o outro erra, que o outro acerta, que um dia está bom, outro dia não está bom, um dia está de bom humor, outro dia não está, um dia está com dor, outro dia não está com dor. O tempo vai passando, a gente sabe como é que funciona, a gente fica com dor o tempo todo, né? Fazer o quê, né? Então, né? É fundamental a gente ter esse olhar cuidadoso, esse carinho com os nossos semelhantes. É fundamental. E a gente aprende tudo isso justamente estudando e ouvindo a respeito dessas histórias. Aí o livro pega e faz algumas referências às histórias evangélicas. Traz aqui a história para a gente lembrar da história do bom samaritano. Tá? Para quê? Para poder identificar qual é o nome do bom samaritano. Que pergunta difícil, né? Que pergunta difícil, né? Alguém lembra o nome do bom samaritano? Ninguém lembra o nome do bom samaritano? Como é que é o seu nome, por gentileza? É? Geisa? Isso, o bom samaritano Geisa. Isso, muito bom, já é um nome para o bom samaritano. É que eu não quero falar que o bom samaritano é Eduardo, é Ricardo, não sei o quê. Mas o bom samaritano, temos que ser todos nós, encarnados e desencarnados, e mais todos os espíritos da humanidade terrestre, todos os espíritos do universo. A história do bom samaritano não é ensinamento para o Zé das Couves, não, gente. A história do bom samaritano é para dentro do nosso coração. Por isso que eles fazem referência à exaltação de uma semente de mostarda. Quando a gente fala da semente de mostarda, primeira coisa que vem na cabeça da gente: semente de mostarda. Hã? Sim, mas nós estamos falando de evangelho. O que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para a montanha, né? Move-te daqui para aí, ela se moverá. Eu queria contar uma coisa para vocês. A palavra fé em latim, ela tem origem numa palavra, né, chamada fides, F-I-D-E-S. A palavra fides leva a uma bifurcação de conceitos, ao conceito fé e ao conceito fidelidade. Fidelidade a quê? Fidelidade às leis de Deus. Entenderam? Então, o que isso significa para a gente? O que significa o seguinte: a menor semente, ele numa outra passagem aborda, ele muda o foco, usando a mesma semente, a mesma questão da fidelidade, a mesma questão da fé, entendendo que você pode se considerar a menor semente que existe dentro do universo. Ah, mas quem sou eu? Né? Quem sou eu senão uma formiguinha? Ah, eu sou muito pequenininho, né? Você pode dar uma palestra? Ah, não, eu só vou dar palestra quando eu passar a ser espírito puro, né? Às vezes é assim que o pessoal fala. Você pode ajudar o centro espírita? Você pode ajudar o centro espírita? Ah, eu tenho jogado toda semana na Mega Sena, para quando eu ganhar na Mega Sena acumulada por 10 semanas seguintes, sozinho, aí eu ajudo o centro espírita. Ora, para com isso. O que Jesus está ensinando para a gente? Não interessa o tamanho que você tem, a mesma sementinha de mostarda vira uma árvore frondosa. Entenderam? Nós, pequeninos do jeito que somos capazes de fazer muitas coisas maravilhosas. Muitas coisas. Não se freia, não. Ajuda. Às vezes você não consegue imaginar o que a gente pode fazer com as pessoas no nosso dia a dia.
Alguém aqui vai a mercado? Supermercado? Vai? Né? Chegou no supermercado, todas as pessoas que trabalham no mercado cumprimentam a pessoa. É uma experiência, olha, eu vou falar a vocês uma coisa, é uma experiência que não tem preço, tá? Uma vez eu comecei a tentar fazer isso na minha vida, e aí uma das vezes que eu tentei fazer isso, eu virei para uma companheira e falei para ela assim, boa tarde. E ela, aí eu, boa tarde. Ela fez assim, ó, olhou para um lado, olhou para o outro. Sabe por quê? Ninguém cumprimenta ela. Aí eu disse para ela assim, você mesmo, boa tarde para você. Aí ela, acho que ela não sabia nem responder. Acho que ela não entendeu o que tinha que dizer. Porque é invisível, a pessoa é invisível. Os nossos companheiros que trabalham na rua, nosso companheiro que trabalha no ônibus, que trabalha né, como eu falei uma vez trocador, o camarada falou que não era trocador, era cobrador, né? Eu acho que é isso, né? Mas não importa, para nós aqui carioca é trocador, né? Sempre foi trocador, não vai ser, né? Mas é cobrador, né? É cobrador. Hã? Eu sou mais antigo, chamava de trocador, né? Tá bom. O romance do filho pródigo. Olha que lindo, gente, para a gente parar para pensar sobre o filho pródigo. Tá? Outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre relacionamento humano. Aí disse assim, atenção vocês casados, se a mulher ou o marido está amassando o tubo de pasta de dente, faça a técnica seguinte, segura numa ponta, segura na outra, puxa assim, estica com os dedos e continua a usar a pasta. Para de discutir por causa de pasta de dente. Aí um companheiro na palestra virou e falou assim, mas vem cá, 35 anos esticando a pasta de dente é duro, hein? E a mulher no lado dele. Aí eu virei para ele e falei assim, companheiro, para pensar quantas vezes nós erramos perante Deus. Para pensar quantas vezes nós erramos perante Deus. Então, olha aqui, o que é o romance do filho pródigo? O romance do filho pródigo é, não importa quantas vezes nós erramos, o pai sempre ficará muito feliz com o retorno do filho ao caminho. É isso que funciona. Para quê? Para que você possa ter olhos de ver e parar de ser tão duro, tão incisivo com as pessoas que estão ao seu lado. Para isso que serve um livro como esse. É só? Não. O drama das virgens loucas. Como é que é o drama das virgens loucas? Né? É aquele drama, né, daquelas virgens, né? 5 virgens têm óleo, 5 não têm óleo. Lembram disso? Aquilo ali é a lei do amor que ele está ensinando. Ele está ensinando a lei do amor. Vale uma outra palestra. O companheiro falou assim, não estou lembrando não está lembrando, paciência. Né? Tem que ser aí é uma outra palestra. Tá? Mas, vai falar de fidelidade, vai falar de fé, vai falar de perseverança, vai falar de entrega, vai falar de dedicação, vai falar de vigilância. Vigilância, vigiai e orai. Entenderam? Aí o que ele faz? Ele depois diz assim, também fala do servo fiel e prudente, que é a história semelhante à do servo, né, do mordomo infiel, que vai falar de confiança, de compromisso, de obediência, de zelo, de orar. Orar e vigiar. Ou seja, reparem que o evangelho não é solto. O evangelho não é assim, vários conteúdos soltos. O evangelho é um intrincado de conteúdos, tá? É como se você pegasse 2 panos. Eu não sou bom nisso, tá? Eu sei o seguinte, que tem o negócio do pano, pega um pano, aí pega um outro pano, bota assim por cima, cobrindo, aí você vem para a agulha, aí faz assim, Como é que é o nome disso? Alinhavar, isso, alinhavar. Não é costurar não. Costurar é o que Jesus faz no evangelho.
Que ele pega, faz assim, ele vai e volta, aí vai de novo, volta, aí vai lá, volta, de maneira que você não consegue soltar os conteúdos, de tão intrincados que são os conteúdos uns aos outros. Intrincado no bom sentido, né? Amarrado, entendeu? Vocês estão entendendo? A coisa que fica, né? Construir a casa sobre a rocha. É isso que é o conteúdo do Evangelho. O ensinamento da dracma perdida. Nossa Senhora, eu me lembro de uma companheira hoje que leu uma página sobre a agenda. Sabia? Aí ela na agenda dizia assim, que na agenda a gente tem que controlar o nosso dia. Lembra disso? A dracma era o salário de um dia de trabalho. O porquê serve a parábola? A parábola serve para a gente poder perceber que no dia de trabalho nosso, a gente tem que acender a candeia e tem que varrer a nossa casa. Aí sabe o que a pessoa faz? Ela pega a vassoura e vai varrer. Gente, não tem nada a ver. Tem que varrer a casa mental. A gente tem que limpar a casa mental. Ouvir melhor, enxergar melhor, falar melhor, pensar melhor. Limpar a casa mental. Só isso? Não, tem que acender a candeia. Para quê? Para iluminar a caminhada de si mesmo e a caminhada dos outros que estão à sua volta. E aí a pessoa fala assim, quando é o nosso dia de trabalho? Todos os dias. Então, um dia de trabalho é a mesma metáfora que serve para uma encarnação. E aí você vai no Livro dos Espíritos, e estudando o Livro dos Espíritos, você vai na questão 132, aí diz assim, qual é o objetivo da encarnação? A resposta, progredir e cumprir a sua parte na obra da criação. Aí você chega na questão 558, que vai tratar quando nós estamos desencarnados, Kardec já não negocia progredir. Já diz assim, além de progredir, o que a gente tem que fazer? Os Espíritos respondem, tem que cumprir a sua parte na obra da criação. Aí a gente conclui assim, a morte não existe. Percebem? Então, o nosso dia de trabalho são não apenas os dias referentes à nossa agenda encarnado, mas a nossa agenda desencarnado também. Nós não precisamos aproveitar os dias e as horas só enquanto encarnados. Nós precisamos aproveitar os dias e as horas em cada instante da nossa vida. Nossa companheira, eu estava falando com ela que eu não sabia se ia conseguir parar antes de 5 horas. Já são 2 minutos, eu tenho 2 minutos. Acho que eu vou falar hoje até mais 8 horas da noite. Vou não. Quando chegar 5 horas eu paro, porque mais explicado do que o livro está, melhor do que isso, impossível. Ele fala do livro sobre a figueira infrutífera, a casa sobre a rocha, que a gente já ligou agora há pouco com o assunto, tá? E vai falar da parábola do rico. Olha a parábola, olha a agenda novamente aí funcionando para a gente. Porque a parábola do rico, ela funciona da seguinte maneira, o companheiro ele fala assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu vou fazer isso, porque daqui a 10 anos eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí o anjo, entre aspas, o anjo da morte fala assim, mal sabe ele que hoje mesmo ele vai desencarnar. Quantos de nós deixamos de fazer coisas hoje para fazer amanhã e não sabemos que hoje vamos desencarnar? Quantos de nós precisamos nos habituar a dizer para as pessoas, eu amo você? Então eu queria deixar esse registro do livro, vou encerrar aqui nesse nosso estudo, deixar esse belíssimo livro. É um livro que, vale muito a pena, tá bom? Beijo enorme para todos, fiquem com Deus.